Tudo o que lhe ensinaram sobre atração, sobre relacionamentos e sobre o valor que você acredita ter perante os outros é uma mentira. Uma mentira fabricada, polida e vendida a você desde a infância para o manter fraco, dependente e, acima de tudo, escravo da validação alheia. Se você está cansado de ser ignorado, de sentir que é apenas mais uma opção no cardápio digital de alguém, ou se sente preso nesse ciclo humilhante de perseguir pessoas que sequer lembram o seu nome quando desligam o telefone, então pare tudo o que está fazendo agora. O que vamos dissecar aqui não é um conjunto de truques baratos de manipulação. O que vou revelar vai virar o seu mundo de cabeça para baixo, porque a verdade é amarga, mas é a única coisa que cura. Este conteúdo não é para os fracos de espírito, nem para aqueles que buscam conforto em mentiras doces. Se você não tem estômago para encarar a realidade da natureza humana e a brutalidade necessária para assumir o controle da sua própria vida, feche este vídeo. Volte para a sua ilusão, mas se você ficou, prepare-se. Vamos começar a desmantelar a sua programação anterior agora. Em um mundo onde a sociedade grita o tempo todo para que você seja bonzinho, acessível, compreensivo e esteja sempre disponível, não é de se admirar que você se sinta invisível. Você foi condicionado a acreditar que a bondade servil é a moeda de troca para o amor e o respeito. Mas a realidade, a crua realidade que os estoicos já entendiam há 2000 anos, é que ser bonzinho não funciona. Pelo contrário, isso o torna descartável. O que vou compartilhar com você agora vai desafiar cada crença que você carrega sobre conexões humanas. Mas se você permanecer comigo até o final desta jornada, você não apenas aprenderá a inverter esse roteiro, mas aprenderá a controlar a única coisa que realmente importa, a sua própria mente. E como consequência inevitável, a atração dos outros por você. Ao final desta transmissão, você terá as ferramentas não para fazer com que elas o persigam, mas para que você pare de perseguir o que não lhe serve. Tudo começa com o domínio da psicologia humana, filtrada pela sabedoria estoica. Vamos quebrar isso pedaço por pedaço. Primeiro ponto, o poder de ignorar. Ou, como preferimos chamar aqui no estoico cru, a fortaleza da indiferença racional. Por que isso funciona com uma eficácia tão devastadora? Você foi enganado a vida inteira sobre como ganhar a atenção de alguém. O mundo lhe diz que se você quer o amor, o afeto ou o respeito de alguém, você precisa se prostrar. Você precisa mostrar o quanto se importa, precisa correr atrás, precisa cobrir a pessoa de atenção, provar o seu valor como se estivesse em uma entrevista de emprego eterna. Mas aqui está a verdade visceral. Quanto mais você persegue, mais eles correm. É uma lei da física social. É contraintuitivo para a mente carente, mas o poder de ignorar é uma das ferramentas psicológicas mais robustas que você pode empunhar. E quando você domina isso, nunca mais olhará para os relacionamentos da mesma maneira. Pense comigo sobre o cenário atual. Vivemos em uma era de hiperinflação de atenção. Todos estão competindo por um segundo do olhar alheio. As redes sociais são um esgoto a céu aberto de pessoas desesperadas, gritando silenciosamente por likes, seguidores e comentários, apenas para sentirem que existem. Quando alguém posta uma foto, o telefone dessa pessoa se ilumina como uma árvore de Natal com notificações. Há dezenas, talvez centenas de pessoas deslizando nas mensagens diretas, tentando obter a atenção delas. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então eu lhe pergunto com toda a sinceridade, se você é apenas mais uma voz nessa multidão barulhenta, apenas mais um texto na caixa de entrada, o que faz você se destacar? Absolutamente nada. Você é ruído. Você é estática. A verdade dura é que a atenção só tem valor quando é escassa.
O imperador Marco Aurélio já nos alertava sobre a necessidade de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, de não nos deixarmos levar pelas marionetes dos impulsos alheios. Quando alguém sabe que pode ter a sua atenção a qualquer momento, sem esforço, sem mérito, a sua atenção torna-se inútil. É como o ar, essencial. Mas ninguém paga por ele porque está em toda parte. Mas quando você a retém, quando você faz com que eles trabalhem para merecê-la, você se torna valioso. De repente, eles não estão apenas pensando em você, estão obcecados. Eles se perguntam por que você não está agindo como o resto do rebanho. Eles começam a questionar o que há de tão especial em você, que faz com que você não precise da validação deles para sobreviver. E adivinhe, é nesse momento que a dinâmica muda. O poder de ignorar não é sobre ser rude, mal-educado ou arrogante. O estoicismo não prega a arrogância, prega a autossuficiência. Trata-se de criar espaço. Trata-se de tornar a sua presença rara em um mundo onde todos são prostitutas de atenção, disponíveis o tempo todo. Essa escassez impulsiona o desejo. É a mesma razão econômica pela qual marcas de luxo limitam o seu estoque. Quando algo é difícil de obter, a percepção de valor dispara. A próxima vez que você sentir aquele impulso patético de enviar uma mensagem para alguém constantemente ou de responder no primeiro toque, pare-se imediatamente. Exerça o controle estoico sobre o impulso. Pergunte a si mesmo, que mensagem estou enviando ao ser tão acessível? Estou dizendo que meu tempo não vale nada. Estou dizendo que não tenho nenhum propósito maior na vida, além de esperar por essa resposta? Em vez de iniciar o contato, dê espaço. Deixe que venham até você. E não entenda mal, isso não é um joguinho juvenil de manipulação. É sobre entender que as pessoas, por natureza, só valorizam aquilo pelo qual tem que sacrificar algo para obter. Use a lei da escassez a seu favor. Nas fases iniciais de conhecer qualquer pessoa, seja um parceiro romântico ou um associado de negócios, intencionalmente recue em momentos estratégicos. Não esteja sempre disponível para sair. Não responda a textos imediatamente como se sua vida dependesse disso. E definitivamente não seja sempre o primeiro a estender a mão. Isso cria intriga. Isso força a outra pessoa a investir energia mental em você. Você não está ignorando para ser mau. Você está ignorando para demonstrar, através de ações e não de palavras, que a sua atenção é um recurso finito e precioso, reservado apenas para quem demonstra mérito. Você já notou que, quando alguém está ansioso demais para chamar sua atenção, isso causa repulsa? Talvez eles mandem muitas mensagens, estejam sempre concordando, pareçam desesperados. O cheiro do desespero é o perfume mais repelente que existe. Por outro lado, quando alguém é confiante o suficiente para lhe dar espaço, quando essa pessoa tem uma vida tão preenchida que não está sempre por perto, você começa a se perguntar sobre ela. Você começa a pensar mais nela. Isso acontece porque ignorar, ou melhor, focar na sua própria jornada, faz você parecer maior. Existe um princípio chamado efeito de escassez. Quando algo é percebido como raro, torna-se mais desejável. Isso se aplica a produtos, oportunidades, ouro, diamantes e sim pessoas. Ao limitar sua disponibilidade e atenção, você está se transformando em um recurso escasso. E as pessoas programadas pela evolução gravitarão naturalmente em direção ao que não podem ter facilmente. Isso nos leva ao segundo pilar fundamental: gatilhos emocionais e a falácia da lógica. A atração não é um processo lógico. Sêneca nos ensinou que as paixões não obedecem à razão, mas nós, como estudantes do estoicismo, devemos entender como elas funcionam para não sermos escravizados por elas e, simultaneamente, compreendermos como o mundo ao nosso redor opera.
A atração não é sobre quanto dinheiro você tem na conta, quão simétrico é o seu rosto ou o quão bem você trata alguém racionalmente. Atração é visceral, é emocional. Pense nos relacionamentos mais intensos ou nas paixões mais avassaladoras que você já teve ou viu. Elas eram calmas, ponderadas e lógicas? Ou eram preenchidas com sentimentos intensos, incertezas e, às vezes, até um pouco de caos? A verdade é que as emoções dirigem tudo nos relacionamentos humanos. As pessoas não se apaixonam por razões racionais. Elas se apaixonam por como você as faz sentir. E se você quiser criar uma atração genuína e magnética, precisa dominar a arte dos gatilhos emocionais. Mas aqui está o ponto onde a maioria falha miseravelmente. As pessoas pensam que devem fazer alguém se sentir bem o tempo todo. Esse é o erro do homem bonzinho, o erro do agradador. Eles acham que se cobrirem alguém com elogios, presentes, validação e concordância, irão comprá-los. Mas o excesso de positividade é enjoativo. É como comer açúcar puro. Na primeira colherada é doce, na terceira você quer vomitar. O ser humano, em sua complexidade, deseja contraste. É a montanha-russa emocional, os altos e baixos, que criam os laços mais fortes para o bem ou para o mal. As pessoas, muitas vezes, sem saberem, querem excitação, querem suspense, querem sentir que estão em uma jornada com você, não em um passeio de carrossel infantil, monótono e seguro. Então, como você aciona esses gatilhos sem perder a sua própria integridade estoica? Você mistura as coisas. Você mantém a imprevisibilidade. Um dia você está totalmente presente, dando sua atenção plena, fazendo-os sentir que são o centro do mundo naquele instante. No dia seguinte, você recua. Você se volta para o seu propósito, para o seu trabalho, para os seus estudos. Você cria distância e os faz questionar por que a fonte de validação secou temporariamente. É sobre equilibrar o empurrar e o puxar. Use a imprevisibilidade a seu favor. Não seja um livro aberto na página 1. Quando você mistura as coisas, você aciona respostas emocionais primitivas como curiosidade, excitação e até mesmo uma pitada saudável de frustração. Essas emoções, quando combinadas, criam uma atração intensa. Não tenha medo de criar contraste emocional. Elogie alguém se for merecido, mas desafie-os logo em seguida se falarem algo medíocre. Envolva-se profundamente em uma conversa, mas tenha a força de caráter para encerrar a interação primeiro e ir embora cuidar da sua vida. Essas mudanças de temperatura são o que mantém as pessoas viciadas na sua presença. Você já esteve em uma situação onde alguém estava lhe dando toda a atenção num momento e, de repente, se afastou? Como isso fez você se sentir? A resposta honesta é que você ficou mais interessado. Você começou a analisar suas próprias ações, tentando entender o que mudou. Você começou a pensar neles incessantemente. Esse é o poder dos gatilhos emocionais. Isso está enraizado no que a psicologia comportamental chama de reforço intermitente. É o mesmo princípio que mantém as pessoas presas em máquinas caça-níqueis nos cassinos de Las Vegas. Você não ganha todas as vezes que puxa a alavanca. Se ganhasse sempre, perderia a graça. Se nunca ganhasse, desistiria. Mas o fato de ganhar às vezes, de forma imprevisível, cria um pico de dopamina que o mantém voltando para mais. Nos relacionamentos, quando você oferece altos emocionais, seguidos por momentos de incerteza ou distância, a outra pessoa torna-se psicologicamente dependente dessa imprevisibilidade. Elas continuam voltando porque nunca sabem qual versão da interação terão a seguir. E antes que você pense que isso é cruel, entenda, o mundo é cruel, a natureza é cruel. O estoicismo não é sobre viver num mundo de fantasia onde todos são justos. É sobre ver a realidade como ela é e navegar nela com superioridade. Se você for previsível, será entediante. Se for entediante, será substituído.
Se você sente que tem sido previsível demais, que tem entregado tudo de bandeja, quero que você pare agora e reflita. Comente despertar. Se você está pronto para deixar de ser uma linha reta e previsível para se tornar uma força da natureza que ninguém consegue ignorar. Junte-se aos fortes que entendem isso. Vamos aprofundar no terceiro ponto: comportamento de alto valor e a arte do desapego. Vamos falar sobre valor real versus valor percebido. No mundo moderno, todos estão tentando desesperadamente provar o seu valor. O Instagram, o TikTok, o LinkedIn são vitrines de pavões exibindo penas falsas. Pessoas ostentando conquistas que muitas vezes nem têm, mostrando relacionamentos que são felizes apenas na foto, tentando impressionar estranhos que não se importam com elas. Mas aqui está a verdade estoica fundamental. O valor real não precisa ser provado. O valor real é autoevidente. O sol não precisa gritar que é quente. Um leão não precisa emitir um comunicado de imprensa dizendo que é perigoso. Eles simplesmente são. E é aqui que entra a arte suprema do desapego, ou o que os estoicos chamam de apatheia. Não a apatia moderna de preguiça, mas a liberdade das paixões perturbadoras. Pessoas de alto valor não perseguem, elas atraem. Elas não imploram por atenção. Elas não superinvestem em pessoas que não estão investindo nelas. E definitivamente não fazem de outra pessoa o centro do seu universo, porque sabem que o centro do seu universo deve ser a sua própria virtude e o seu propósito. Pessoas de alto valor são desapegadas. Isso não significa que elas não se importam ou que são robôs frios. Significa que elas entendem o seu próprio valor intrínseco e não precisam de validação externa constante para se sentirem bem consigo mesmas. O desapego é atraente porque sinaliza confiança suprema. Sinaliza que você é seguro em quem você é e não precisa de ninguém para completá-lo, porque você já é inteiro. Como disse Epicteto, se você quer algo de bom, obtenha-o de si mesmo. Quando você vive essa verdade, quando você é desapegado, as pessoas são atraídas por você como mariposas para a luz, porque você não está emitindo aquela energia repulsiva de carência. Você está emitindo a energia de alguém que é valioso, alguém que está focado na própria missão, alguém que não vai correr atrás da aprovação de ninguém. Pare de tentar provar o seu valor para os outros. É cansativo e é patético. Em vez disso, concentre toda essa energia em construir uma vida da qual você se orgulhe. Trabalhe no seu físico, na sua carreira, no seu intelecto, na sua saúde mental e espiritual. Quando você está vivendo uma vida plena, preenchida por desafios e vitórias pessoais, você não sentirá a necessidade de perseguir ninguém, porque o seu valor falará por si mesmo. Pratique o desapego nas suas relações diárias. Não se agarre a alguém que não retribui seus esforços. Tenha a coragem de se afastar da mesa de negociação quando o respeito não está sendo servido. Não tenha medo de virar as costas para pessoas que não enxergam o seu valor. Quando você está desapegado do resultado, quando você aceita o que vier com amor fati, amor ao destino, você está no controle da dinâmica, e não há nada, absolutamente nada, mais incrivelmente atraente do que alguém que está no controle de si mesmo. Você já notou como as pessoas desesperadas por atenção geralmente acabam sozinhas ou mal acompanhadas? Por outro lado, a pessoa que está focada na sua própria vida, que está ocupada perseguindo seus próprios objetivos, tende a ter uma fila de pessoas querendo fazer parte desse movimento. Isso é o poder do desapego. Quando você não está focado em buscar aprovação, você se torna um prêmio. Existe um conceito psicológico chamado autovalidação. Pessoas autovalidadas não precisam que outros carimbem seu passaporte de existência. Elas sabem o seu valor e essa confiança as torna magnéticas.
Quando você se desapega da necessidade de validação externa, você irradia uma aura de alto valor que puxa as pessoas para a sua órbita, quer elas queiram ou não. Se você está pronto para parar de implorar e começar a atrair, precisa entender que o desapego não é uma tática, é um estilo de vida. É a armadura do estoico contra a mediocridade do mundo. Número 4. Dominando a influência sutil. Vamos entrar na carne real da influência. E não estou falando de manipulação maquiavélica barata. Estou falando de entender a psicologia humana tão profundamente que você sabe como influenciar sutilmente os outros de uma maneira que beneficia a ambos, mas que mantém você na posição de liderança. Influência não é sobre forçar alguém a fazer o que você quer com uma arma na cabeça. É sobre guiá-los em direção ao resultado que você deseja, entendendo como a mente deles opera, muitas vezes melhor do que eles mesmos. Pense nisso. Cada vez que você interage com alguém, há uma troca de poder invisível. Quer você perceba ou não, você está influenciando ou sendo influenciado. Não existe neutralidade. E as pessoas que entendem essa dinâmica são as que sempre parecem conseguir o que querem na vida, sem nem mesmo parecer que estão tentando. Eis como a influência sutil funciona. Não é sobre grandes gestos, discursos inflamados ou manipulação óbvia. É sobre as pequenas coisas, o microcosmo do comportamento. A maneira como você faz contato visual, sustentando-o um segundo a mais do que o confortável. A maneira como você fala, com pausas, sem pressa, com gravidade na voz. A confiança inabalável na sua postura e os limites claros que você estabelece. Essas pequenas pistas, quase invisíveis para o olho destreinado, são o que influenciam como as pessoas o veem e respondem a você. Comece a praticar a influência sutil em suas interações diárias. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é através da linguagem corporal. Ocupe espaço, mantenha os ombros para trás, levante a cabeça. Uma linguagem corporal confiante envia uma mensagem poderosa ao subconsciente do outro primata à sua frente, sem que você precise dizer uma única palavra. Aprenda o poder do espelhamento, mas com cautela. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que são semelhantes a elas. Quando você sutilmente espelha a linguagem corporal ou o tom de voz de alguém, você cria uma conexão subconsciente que os faz sentir mais confortáveis ao seu redor. Mas lembre-se, isso tem que ser sutil, quase imperceptível. Se eles perceberem que você está copiando, torna-se estranho, torna-se creepy e a influência morre. Pense em alguém que você conhece, talvez uma figura histórica ou um mentor, que sempre parece conseguir o que quer. Eles não gritam, eles não argumentam febrilmente, eles não forçam suas opiniões goela abaixo. No entanto, de alguma forma, a sala se curva à vontade deles. Cato, o jovem, um dos maiores estoicos, mudava o clima do Senado romano apenas com sua presença silenciosa e austera. Isso acontece porque eles entendem a arte da influência sutil. Eles sabem como guiar conversas, como projetar certeza em um mundo de incertezas. A psicologia por trás disso está enraizada na prova social e na autoridade. As pessoas são programadas biologicamente para seguir a liderança de alguém que percebem como confiante e seguro de si. Em tempos de perigo, a tribo olha para o membro mais calmo, não para o que grita mais alto. Quando você projeta uma imagem de confiança e controle, os outros naturalmente seguem sua liderança sem que você precise forçar nada. É sobre criar um ambiente onde eles querem fazer o que você quer, porque confiam no seu julgamento mais do que no deles próprios. Número 5. Como o autocontrole amplifica a atração. Vivemos em um mundo histérico. As emoções de todos estão em exibição total, o tempo todo.
Seja através de desabafos no Twitter, vídeos chorosos no TikTok, mensagens de texto impulsivas ou interações na vida real, as pessoas estão constantemente reagindo, ventilando e deixando suas emoções tomarem o controle do volante. Elas são escravas de seus sentimentos momentâneos. Mas aqui está a chave mestra. Quanto mais reativo você é, menos controle você tem. E quanto menos controle você tem, menos atraente e menos respeitável você se torna. A calma estoica não é apenas uma ferramenta de bem-estar, é uma arma de sedução e poder. É um dos traços mais poderosos que um ser humano pode desenvolver. É a habilidade de permanecer composto, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, como uma rocha no meio de um oceano tempestuoso. As ondas batem, a espuma sobe, mas a rocha permanece imóvel. É a habilidade de controlar suas emoções em vez de deixar que elas o controlem. E quando você domina isso, você se torna uma força a ser reconhecida. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que mantêm a calma sob pressão. Pense nisso. Quando todos ao seu redor estão perdendo a cabeça, gritando, chorando, entrando em pânico, a pessoa que fica quieta, observa e pensa, se destaca. Ela se torna o líder instantâneo, o farol na escuridão. Essa calma, essa disciplina emocional é incrivelmente atraente porque sinaliza uma competência superior de sobrevivência. A próxima vez que você sentir a bilis subir, a raiva ferver ou a ansiedade apertar o peito, pare. Lembre-se de Sêneca. A maior cura para a raiva é o adiamento. Respire fundo. Dê a si mesmo um momento para processar a impressão antes de dar o seu assentimento a ela. Esse pequeno ato de autocontrole, esse hiato entre o estímulo e a resposta, pode mudar completamente como as pessoas o percebem. Pratique ser a pessoa mais calma na sala. Seja no trabalho durante uma crise, com amigos em uma discussão, ou em um argumento acalorado com um parceiro. Mire em ser a pessoa que mantém o sangue frio. Quando os outros são reativos, sua calma estoica fará você se destacar como alguém que está no controle. Você já esteve em uma situação de emergência ou estresse, onde todos estavam em pânico, mas havia uma pessoa operando com precisão cirúrgica. Essa pessoa imediatamente se torna a mais atraente e respeitada do grupo. Isso é o poder da calma estoica. Isso está enraizado no contágio emocional. As pessoas tendem a espelhar as emoções daqueles ao seu redor. Quando você está calmo, você funciona como um âncora, estabilizando a energia caótica dos outros. Mas quando você é reativo, você apenas joga gasolina no fogo. Ao dominar o autocontrole, você influencia o estado emocional de todos ao seu redor, elevando seu status e seu magnetismo. Número 6. Confiança através do silêncio. Vamos mergulhar mais fundo no abismo do silêncio. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio. Elas entram em pânico quando há uma pausa na conversa, achando que isso significa que algo está errado, que são chatas ou sentem a necessidade compulsiva de preencher a lacuna com falatórios sem sentido. Elas vomitam palavras apenas para evitar o desconforto de olhar para dentro. Mas aqui está o segredo dos grandes líderes e sedutores. Quando você está confortável com o silêncio, você está sinalizando uma confiança imensa. Você está dizendo ao mundo: eu não preciso entreter você. Eu estou confortável na minha própria pele. Minha presença é suficiente. O silêncio fala volumes. E muitas vezes fala mais alto do que qualquer discurso eloquente que você poderia preparar. Nos relacionamentos, ser confortável com o silêncio pode mudar o jogo. Quando você se segura, quando não corre para responder, quando não atropela as palavras, você cria tensão, o tipo bom de tensão. Tensão sexual, tensão de respeito, tensão de autoridade. Pense nisto. Quanto mais você fala, mais você revela. Quanto mais você revela, menos mistério existe sobre você.
E o mistério é um ingrediente fundamental do desejo. Robert Greene, em suas Leis do Poder, nos lembra: sempre diga menos do que o necessário. Imagine o seguinte cenário. Você está trocando mensagens com alguém novo. Em vez de responder instantaneamente a cada pingo de notificação como um cão de Pavlov, você espera. Você vive a sua vida. Você toma o seu tempo. E quando você responde, suas respostas são pensadas, medidas e engajadoras, porém breves. Isso mantém a outra pessoa adivinhando. Faz com que elas olhem para o telefone esperando. O silêncio, neste caso, torna-se uma arma estratégica. Ele cria antecipação. E a antecipação é o combustível da atração. Tente isso na próxima vez que estiver em uma conversa cara a cara. Quando alguém lhe fizer uma pergunta, faça uma pausa deliberada antes de responder. Olhe nos olhos deles. Deixe-os sentir o peso da sua presença, o peso do seu julgamento silencioso. Essa pausa cria suspense, e o suspense aumenta o valor do que você vai dizer a seguir. Palavras raras são palavras caras. Palavras abundantes são baratas. Escolha ser caro. Número 7. Mistério e distância. Vamos levar a ideia do silêncio um passo adiante e falar sobre a construção estratégica de mistério e distância. Aqui está uma verdade que é difícil para a geração do share everything aceitar. As pessoas não valorizam o que elas entendem completamente. Se eu consigo decifrar você em 5 minutos, eu perco o interesse. Se você é previsível, você se torna mobília, útil, mas ignorado. Nos relacionamentos, isso é fatal. Quando você revela tudo sobre si mesmo muito cedo, seus traumas de infância, seus medos mais profundos, sua rotina inteira, o que você comeu no café da manhã, você remove o elemento de descoberta. Você se torna um livro aberto, lido e colocado na estante para acumular poeira. O mistério é poderoso porque mantém o cérebro do outro engajado. O cérebro humano odeia lacunas de informação. Ele quer preenchê-las. Quando alguém não sabe tudo sobre você, a curiosidade é picada. Eles querem saber mais. E quanto menos você dá, mais eles anseiam. Combine isso com um pouco de distância física e emocional, e você se torna irresistível. Isso não é sobre esconder quem você é por vergonha. É sobre preservar sua intimidade. É sobre dignidade. Quanto mais alguém sente que não pode ter você totalmente, que há partes de você que são um território inexplorado, mais eles vão querer conquistar esse território. Pense em como as pessoas hoje vomitam suas vidas nas redes sociais. Fotos de cada refeição, atualizações de status sobre cada sentimento passageiro. Tudo está lá fora, gratuito, para qualquer um ver. Agora, imagine alguém que não faz isso. Alguém cuja vida é privada. Alguém que você sabe que faz coisas interessantes, mas não vê os detalhes, a menos que esteja lá com ele. Isso instantaneamente os torna mais intrigantes, não é? Isso é o poder do mistério. Mantenha partes de si mesmo para si mesmo, especialmente nos estágios iniciais de qualquer interação. Não tenha pressa em entregar seus detalhes pessoais como se fossem panfletos na rua. Deixe que eles ganhem a sua confiança. Deixe que eles mereçam saber quem você é. Quanto mais devagar você revelar as camadas da sua personalidade, mais tempo você manterá o interesse e o respeito deles. Número 8. A rejeição como poder. A rejeição dói, certo? O ego grita, a vaidade sangra. Ninguém gosta de ouvir um não. Mas e se eu lhe dissesse que a rejeição pode ser, na verdade, uma das ferramentas mais afiadas do seu arsenal? A maioria das pessoas tem um pavor paralisante da rejeição porque a levam para o lado pessoal. Elas acham que é um reflexo do seu valor intrínseco. Elas pensam, se ela não me quer, eu não valho nada. Isso é escravidão. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. A rejeição é apenas um evento externo. O julgamento de que isso é ruim é uma criação sua.
Aqui está a verdade libertadora. A rejeição nunca é sobre você. É sobre as preferências, os preconceitos, o momento de vida ou até mesmo a bagagem emocional não resolvida da outra pessoa. Você pode ser o pêssego mais suculento do mundo e ainda haverá pessoas que simplesmente odeiam pêssegos. Uma vez que você entende isso, a rejeição deixa de ser uma sentença de morte e torna-se apenas um dado estatístico. Torna-se circunstância. E é aqui que o verdadeiro poder entra em cena. Não é o fato de ser rejeitado que define você, é como você responde a isso. O comportamento da massa, do homem comum, é ficar chateado, implorar por uma segunda chance, pedir explicações ou atacar verbalmente. Isso é fraqueza, isso valida a decisão da outra pessoa de o rejeitar. Mas os vencedores, os indivíduos de alto valor, forjados no estoicismo, viram o jogo. Eles lidam com a rejeição com uma graça imperturbável e uma confiança assustadora. Em vez de reagir emocionalmente, eles dão de ombros e seguem em frente, e isso por si só é devastadoramente atraente. Mostra que sua autoestima não está ancorada na opinião de terceiros. Imagine que você convida alguém para sair e essa pessoa diz não, talvez até de forma ríspida. A maioria das pessoas levaria isso como um golpe no estômago. Mas você simplesmente sorri, diz sem problemas e volta a cuidar da sua vida com a mesma energia de antes. Agora, veja a reviravolta psicológica. Ao fazer isso, você demonstrou que não é desesperado. Você demonstrou que tem opções. Você demonstrou que é autossuficiente. E aquela pessoa que o rejeitou, ela vai se lembrar de como você lidou com isso. A semente da dúvida foi plantada na mente dela. Ela pode começar a questionar a própria decisão, pensando, por que ele não ficou abalado? O que ele tem que eu não vi? Cada vez que você enfrenta a rejeição, use-a como um treino de resiliência emocional. Quanto mais você domina isso, mais intocável você se torna. A rejeição é o filtro que separa quem merece estar na sua vida de quem deve ser deixado para trás. Agradeça ao filtro. Número 9. Manipulação ou estratégia. Vamos navegar pela linha ética. Usar a psicologia nos relacionamentos é manipulação? Alguns moralistas de internet dirão que sim, mas aqui é onde traçamos a linha na areia. A manipulação é sobre enganar alguém, mentir e usar artifícios para obter o que você quer, sem qualquer consideração pelos sentimentos ou pelo bem-estar da outra pessoa. Isso é vício, não virtude. A estratégia, por outro lado, é sobre entender a natureza humana, como os estoicos sempre fizeram, e usar esse conhecimento para navegar nas águas turbulentas dos relacionamentos de uma forma que beneficie ambas as partes. Quando você entende a psicologia humana, você pode criar situações onde a atração cresce naturalmente, removendo os obstáculos que o seu próprio comportamento carente costumava criar. Isso não é manipulação, é jogar o jogo com inteligência, mas você deve manter a ética estoica em mente. Sêneca era um estrategista político brilhante, mas buscava a virtude. Você não está tentando enganar alguém para gostar de você fingindo ser quem não é. Em vez disso, você está usando seu conhecimento para corrigir desequilíbrios. Você está em um relacionamento e, em vez de sufocar seu parceiro com validação constante até que ele perca o respeito por você, você recua estrategicamente. Você cria o espaço necessário para que ele sinta sua falta. Você não faz isso para causar dor, mas para restaurar um equilíbrio saudável onde ambas as pessoas investem e valorizam a conexão. O objetivo é o respeito mútuo e a atração genuína. Se o seu objetivo é puramente egoísta, apenas para inflar seu ego ou usar alguém, você cruzou a linha para a manipulação e a natureza cobrará seu preço. Mas se o seu objetivo é construir uma dinâmica forte, onde você é respeitado e a outra pessoa se sente atraída pelo seu valor real, isso é estratégia.
Sempre verifique suas intenções. O estoico age com propósito, não com malícia. Jogue xadrez, não trapaceie. Número 10. O equilíbrio entre confiança e vulnerabilidade. Falamos muito sobre força, desapego, controle emocional e silêncio. Você pode estar pensando que deve se tornar uma estátua de mármore, fria e impenetrável. Mas aqui está a peça final do quebra-cabeça. A nuance que separa os robôs dos humanos magnéticos. A vulnerabilidade. Eu sei que soa contraditório depois de tudo o que dissemos, mas fique comigo. A confiança é atraente porque mostra força e competência. Mas a vulnerabilidade é atraente porque mostra humanidade e verdade. Quando você equilibra os dois, você se torna imparável. A maioria das pessoas tem medo de mostrar vulnerabilidade porque confunde vulnerabilidade com fraqueza. Elas acham que ser vulnerável é choramingar, reclamar da vida ou despejar seus traumas em cima de alguém que acabaram de conhecer. Isso não é vulnerabilidade, isso é vitimismo. E o vitimismo é repulsivo. A verdadeira vulnerabilidade, a vulnerabilidade estoica, é feita a partir de uma posição de força. É a coragem de admitir uma falha sem se destruir por ela. É a capacidade de dizer, eu errei, sem perder a postura. É ser real em um mundo de máscaras. Imagine que você está em uma conversa profunda e, em vez de tentar parecer o super-homem perfeito que nunca sentiu medo, você admite que já lutou com algo no passado. Talvez um fracasso nos negócios, uma insegurança ou um momento de dúvida. Mas aqui está a chave mestra. Você não está contando isso para buscar pena, consolo ou validação. Você está simplesmente relatando a verdade da sua experiência humana. Você conta a história como um vencedor que superou ou que está no processo de superar, e não como uma vítima que precisa ser salva. Essa honestidade brutal, combinada com a sua confiança inabalável, cria uma conexão profunda que a superficialidade nunca alcançará. Mostra que você é real. Mostra que você não tem medo de ser visto como é, porque você se aceita. E quando você se aceita plenamente, com luz e sombra, você dá permissão inconsciente para que a outra pessoa faça o mesmo. E é nessa conexão de verdade que a atração mais profunda floresce. Não tenha medo de baixar a guarda, desde que você ainda esteja segurando a espada da sua dignidade. Você acabou de desbloquear segredos que a maioria das pessoas viverá e morrerá sem nunca compreender sobre a dinâmica dos relacionamentos e da atração. Você agora vê os fios que movem as marionetes. Agora a responsabilidade é sua. O conhecimento sem ação é apenas peso mental. Você vai continuar fazendo o que todos os outros fazem, implorando por migalhas de atenção, sendo o bonzinho que termina em último, ou você vai assumir o controle da sua própria história, aplicando a disciplina estoica e a inteligência psicológica para se tornar alguém que não precisa perseguir porque atrai. A escolha é sua e sempre foi. Lembre-se, a atração não é sobre o que você diz, é sobre o que você não diz. É sobre o espaço que você deixa. É sobre o respeito que você tem por si mesmo. É sobre entender o que realmente funciona e ter a coragem fria de agir de acordo. A questão é, você está pronto para assumir o controle? Se este conteúdo abriu seus olhos, se tirou você da névoa da mediocridade, não pare aqui. Inscreva-se no canal agora. Junte-se à nossa área de membros, torne-se parte da elite que sustenta o estoico cru e tenha acesso a conhecimentos ainda mais profundos. Eu quero ouvir de você. Qual foi o insight mais brutal que você teve hoje? Comente abaixo. Controle total. Se você vai aplicar isso a partir de agora. Obrigado por assistir. Mantenha-se forte. Mantenha-se estoico.